Namastê! Eu sou a Juliana Campesi e eu vim falar um pouquinho sobre o curso de formação em Yoga. Para você que quer saber um pouquinho mais, que está em dúvida ainda se você deve se matricular ou não. Então, para você entender um pouquinho sobre a estrutura do curso, né, o que você vai aprender durante esse curso e quais são as especializações também que você vai ganhar. Então, esse é um curso de formação em Yoga e um curso reconhecido pelo Yoga Alliance dos Estados Unidos, no padrão 200 horas, que é um órgão que fiscaliza os cursos de formação. Então, quando você se forma, se você deseja dar aulas de yoga, você pode dar aulas em qualquer lugar do mundo. É um curso reconhecido de maneira internacional. E é um curso para você dar aulas de yoga, ou se você deseja somente aprender yoga para a sua vida, né, para a sua prática pessoal, você também pode fazer esse curso. Eu sempre tenho esses dois tipos de alunas na formação: aquelas que querem se tornar professoras e aquelas que desejam somente colocar o yoga na vida, né, poder ter uma ferramenta a mais para poder lidar com as situações da vida, para melhorar a saúde, para melhorar a mente, né, as emoções, conseguir lidar melhor com as emoções e conseguir também lidar com as situações difíceis da vida, porque o yoga ele não é só isso que a gente vê nas aulas, né, que já é maravilhoso, mas é também um estilo de vida. A gente vai ter um estudo também que nos auxilia, né, no lidar com a vida mesmo. Então, se você deseja fazer o curso, para você também é bem-vinda. E é um curso online, 100% online, então você vai ter aulas ao vivo, né? São 10 módulos, e você tem aulas ao vivo pelo Zoom, ou você pode assistir essas aulas também quando você quiser, porque as aulas ficam gravadas e ficam disponíveis no nosso site, na plataforma, na área do aluno. Então você pode assistir essas aulas quando você quiser. Tem sempre alunas que não conseguem assistir no horário das aulas, ao vivo. Tem alunas, às vezes, em Portugal, em outros países, né? Agora a gente está com uma aluna até do Japão, então não tem como a pessoa assistir a aula, né? A aluna conseguir assistir a aula ao vivo. E não tem problema, você pode assistir depois dessas gravações. E na nossa plataforma tem muito conteúdo também, né? Que vai te auxiliar nessa prática. Os conteúdos da plataforma se complementam com os conteúdos ao vivo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da nossa plataforma. Então, essa aqui é a plataforma, né, a área do aluno. E aí você vai ter essas aulas, né, esse conteúdo todo para poder acessar. Como eu falei, são 10 módulos com muitos conteúdos. As aulas que são dadas ao vivo ficam gravadas e depois disponíveis também aqui no site. E eu vou entrar aqui em uma aula para vocês poderem ver a estrutura. Então, ó, aqui é uma aula de mantras, tem os áudios, tem os mantras na apostila. Aí tem aulas aqui teóricas, aulas práticas. Então, por exemplo, eu vou abrir uma aula aqui para vocês poderem ver. Tem uma aula, por exemplo, aqui de posturas, uma aula de Vinyasa Yoga completa. E aí vocês conseguem assistir essa aula também em tela cheia, né, ou da forma como vocês preferirem. Em cada módulo vocês vão ter as apostilas, materiais em PDF das matérias ali que foram dadas, né? Então, por exemplo, aqui no módulo 1 tem apostila de técnica, de teoria, tem apostila de anatomia, de Ayurveda, e tem também um sadhana, que é como se fosse uma tarefa para casa, né? Uma prática. Sadhana é uma prática espiritual, né? São algumas atividades para vocês poderem fazer na casa de vocês. E aí tem aulas em todos os módulos, são muitas aulas para vocês poderem ter um conteúdo muito completo. Tem aulas teóricas, práticas, e isso tudo fica disponível para você, né? Assim que você faz a matrícula, o primeiro módulo já é aberto para você, com as apostilas, e aí a gente vai abrindo os módulos durante o curso para você ter acesso a essas aulas. Então, como você viu, na nossa área do aluno tem muitos temas, né, muitos materiais. Você vai ter apostilas também para acompanhar o curso. As apostilas são ilustradas,
é um material muito completo, muito bem escrito, né? Eu escrevi esse material, foram anos de estudo, né? Eu comecei a dar aulas há 18 anos atrás, então eu fui entendendo melhor o que é importante, o que não é. Já estudo há 25 anos, né? Mas as aulas eu dou há 18 anos. Então, nesse tempo todo, eu fui desenvolvendo uma metodologia que é simples, que você pode ficar tranquila que você vai aprender, né, de uma forma muito tranquila todo esse conteúdo. Eu tenho algumas alunas também que são professoras de yoga, que se formaram em outros cursos e vêm fazer o curso de formação também comigo para poder aprender mais detalhadamente sobre yoga, aprender Vedanta, aprender o Ayurveda, porque o nosso curso ele tem essas 3 ciências sagradas que se complementam, então torna-se um conteúdo muito completo. E os temas, eu vou falar um pouquinho sobre alguns temas para você também ficar com gostinho, porque não dá para falar sobre tudo, são muitas aulas, muitos temas, mas vocês vão aprender 2 modalidades de yoga, que é Vinyasa Yoga, que a gente coloca as posturas sincronizadas com a respiração. Então faz a postura, sincroniza com a respiração, que é a respiração Ujjayi. Isso faz com que o corpo aqueça e a gente consiga ter um resultado melhor nas aulas, né? Ganho de força, de flexibilidade mais rapidamente. A gente tem também Shivananda Yoga, que é um método desenvolvido pelo mestre Shivananda, que alcançou a autorrealização através do yoga. Então ele deixou esse presente para nós, que é esse método completo de Hatha Yoga, vocês vão aprender. E dentro dessas 2 modalidades, vocês vão aprender tudo o que é preciso para poder dar aula ou fazer a sua prática pessoal. Então, você aprende a montar planos de aulas, vai aprender as indicações, as contraindicações das posturas, as variações, como usar acessórios nas aulas para auxiliar bloquinhos de yoga, cinta, parede. Vai aprender também como montar uma aula que seja agradável e ao mesmo tempo efetiva para o aluno, aprendendo a escolher os grupos de posturas que precisa ter numa aula, porque não adianta a gente só aprender as posturas e depois selecionar da nossa cabeça. A gente precisa saber o que é importante ali, o que é necessário dentro da aula de yoga, para que a gente possa trabalhar o corpo de uma forma profunda, porque o trabalho não é só físico, é um trabalho energético também. Então tem que ter esses grupos de posturas, onde a gente trabalha flexão, extensão, lateralização. Então vocês vão aprender tudo isso. Vocês têm aula de anatomia do yoga também, que auxilia nesse entendimento, né, do corpo também. E dentro dessas 2 modalidades que eu estou explicando um pouquinho para vocês, vocês aprendem também o passo a passo das aulas. Então, o que eu faço quando eu chego na aula? Né? O que eu faço quando eu começo a aula? Eu preciso fazer uma interiorização. Então, eu vou escolher uma interiorização para poder preparar o aluno para a aula. Aí eu vou escolher as posturas que são importantes, que precisam fazer parte ali, que se combinam umas com as outras para a aula ficar agradável e efetiva, como eu disse. Aí a gente vai aprender a escolher os pranayamas, os exercícios respiratórios, quais são importantes, o que é bom colocar no começo da aula, o que é bom pôr no final da aula. A gente vai também aprender as meditações, concentrações. Então, o que eu posso colocar na aula para poder trabalhar a mente desse aluno também, né? Fazer uma concentração, uma técnica, uma visualização, um relaxamento bem feito. Então, vocês vão aprender todo esse conjunto que faz parte, né, que monta uma aula de yoga, e aí a gente vai trabalhar em cada um desses aspectos. A gente tem aula também de metodologia do yoga, do ensino do yoga, então você vai aprender como ensinar yoga presencialmente, online, como você recebe o aluno, como você alinha, corrige esse aluno. Então, toda essa parte de aulas de yoga é muito completo. E aí tem também a base do yoga, a gente aprende os textos clássicos. E isso faz toda a diferença, porque a gente entende por que a gente está fazendo todas essas técnicas. Então a gente tem uma base do Advaita Vedanta, que é
uma linha de pensamento não dual, onde a gente vocês vão entender melhor isso durante o curso também. É muito bonito, é um estudo lindo e sagrado. E a gente estuda o Yoga Sutra de Patanjali, então a gente vai estudar um pouquinho dos 4 capítulos do Yoga Sutras, que é uma obra que fala sobre a definição de yoga, vai falar sobre o objetivo do yoga. No segundo capítulo a gente estuda o Ashtanga Yoga de Patanjali, que são os 8 passos para você conseguir alcançar o objetivo do yoga, né, que é moksha, a gente alcançar essa autorrealização, o entendimento de nós mesmos, no nível da nossa essência. Então a gente estuda toda essa parte que nos conecta com o divino, que nos conecta com nós mesmos também, dentro desses textos clássicos. A gente estuda um pouco da Bhagavad Gita, que é o ensinamento de Krishna, e fala sobre yoga também. A Bhagavad Gita é como se fosse a Bíblia do yoga. Então a gente estuda os pontos também principais da Bhagavad Gita. Vocês têm aula também de a lei do karma, né? A lei da ação e reação, para entender como é a visão védica sobre isso, né? Como as nossas ações influenciam no que está acontecendo na nossa vida agora e como a gente pode moldar nossa vida agora, ter boas escolhas para poder colher coisas positivas no futuro. Então a gente aprende tudo isso no curso. Vocês vão aprender também outros temas importantes, os chakras, né, os corpos sutis, então que são conectados, né? O corpo sutil é conectado com o corpo físico. Então a gente estuda toda essa parte sutil do nosso corpo. É muito bonito esse estudo também. E aí a gente estuda as purificações também do yoga, limpezas, mudras, bandhas, que são feixes de energia, onde a gente vai segurar a energia no corpo. A gente tem aula de meditação, então durante o curso todo você vai ter um curso de meditação dentro do curso de formação, porque você vai ter aula teórica de meditação e vai ter o passo a passo da meditação, desde a concentração inicial, do relaxamento do corpo, como que eu relaxo, como eu sento para meditar. Então a gente tem aula com os acessórios, eu preciso usar uma almofada, como que eu escolho essa almofada, como que eu sento na cadeira se eu não consigo sentar no chão. Então tudo o que é importante para poder meditar e o passo a passo da meditação, de uma forma simples, a gente aprende no curso, que seja possível da gente fazer, né? Porque tem meditações que são muito complexas e a gente começa do início, né? Vai fazendo passo a passo até chegar nessas meditações que são mais complexas também. A gente tem no final do curso essas meditações também, mas é importante a gente ir passando, né, todo esse passo a passo para a gente se desenvolver. E quem já sabe meditar também, é ótimo aprender isso, porque você vai ensinar dessa forma para o seu aluno, né? Mesmo que você já tenha uma meditação, já saiba meditar, você vai aprender como ensinar o seu aluno, desde o básico, né, até chegar nessa meditação mais profunda. Vocês vão aprender também a Ayurveda para a saúde da mulher. Então esse é um tema muito importante dentro do curso. A gente tem uma professora, que é a Morini, que tem 15 anos de experiência de estudo de Ayurveda, né? Esteve na Índia também muitas vezes. Então ela traz esse conhecimento do Ayurveda para a saúde da mulher. Você vai aprender como utilizar itens que são naturais, né? Produtos naturais, alimentos, para curar o teu corpo e manter a saúde do corpo. Então, o Ayurveda, ele trabalha com a natureza e o objetivo é manter a juventude ou rejuvenescer o nosso corpo, os nossos tecidos internos. Isso reflete no rejuvenescimento do nosso corpo. Então, é um estudo lindo que complementa o estudo do yoga. Então, a gente aprende quais são as posturas, as pranayamas, né, os exercícios respiratórios que são indicados para você, para o teu biotipo. Então você vai aprender qual que é o teu biotipo, o que é bom para você, né, colocar ali na tua prática. Então tudo isso você vai aprender também. E você vai ter 2 especializações que a gente dá durante o curso. Uma que é yoga para gestantes, então você aprende a dar aula para gestante, trimestre a trimestre, né, as diferenças que a gente tem a cada trimestre da gestação, com uma professora muito querida também, a Amanda, tem bastante experiência, vai guiar você nessa especialização de yoga para gestantes.
e tem especialização em yoga terapia hormonal, que aí é comigo, e aí eu trago também muito conhecimento para vocês, né, dos meus estudos no Brasil, na Índia e do Ayurveda também, e passo uma série para vocês que equilibra os hormônios femininos. Então, a gente tem muitas vezes sintomas desagradáveis que são causados por desequilíbrios hormonais, desde sintomas da TPM até o pós-menopausa. Então, todas essas fases da vida da mulher a gente vai conseguir equilibrar através dessa série, que é o Yoga Terapia Hormonal. Tem uma série também muito bonita, a gente trabalha muito com o feminino, com o sagrado feminino nessa especialização. E tem muitos outros temas, né? Eu falei alguns aqui para vocês, mas são muitos temas. Como eu disse, são mais de 200 horas de curso, onde vocês vão ter acesso a aulas completas, apostilas. Tem grupo no WhatsApp para vocês poderem conversar com as professoras e tirar as dúvidas. E eu preparei esse curso, né? Como eu disse, foram muitos anos de estudo, de prática. Eu também sou praticante de Kriya Yoga, eu estudo Vedanta há muitos anos, estudei na Índia também, estive na Índia 6 vezes estudando e peregrinando pela Índia, passei por lugares sagrados, fiquei nos ashrams. Então eu trago também todo esse conhecimento que eu adquiri, né, na Índia e nesses anos de estudo e compartilho com vocês nesse curso de formação que foi preparado com todo amor, com todo cuidado. Eu comecei a dar esses cursos em 2019, então eu já tive 13 turmas que foram formadas comigo, muitas mulheres se formaram, algumas quiseram fazer o curso somente para elas mesmas, para melhorar a vida, algumas fazem para se tornar professoras e conseguem sair do curso se sentindo seguras para dar aulas. Então, eu recebo muitos depoimentos de alunas e acompanho as alunas depois que elas se formam também, continuo dando um suporte e eu recebo essas mensagens, né, de professora, eu estou conseguindo dar aula, já comecei minha primeira turma, as pessoas estão gostando das minhas aulas. Então, é uma oportunidade, né, de aprender, né, ter esse conhecimento para quem quer dar aulas de yoga, quer ter essa profissão também, né, não ser só uma yogini, né, ter esse conhecimento para si mesma, mas quer compartilhar com as pessoas. Então também esse curso vai preparar você e vai te preparar muito bem.